Amém. Bom dia, graça e paz, queridos. Deus abençoe a todos, também a todos que estão participando pela internet. Que a graça do nosso Deus seja sobre cada família, cada um de vocês que estão assistindo. Uma chuvinha boa que está caindo nesta manhã para refrescar a terra, isso é importante, né? Graças a Deus por isso. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. É o capítulo 3, a treliça e a videira. E já começamos com uma pergunta: o que Deus está fazendo no mundo? Este é o assunto que nós vamos abordar nesta manhã. E neste capítulo 3, queridos, nós começamos ali a leitura. O autor ele coloca o Salmos de número 80. E estes salmos, né, ele fala muito do lamento do povo de Deus. Eu não vou ler, mas eu vou mencionar o que retrata, né, num contexto histórico desse salmo. Aí o povo está se lamentando, né, sobre a saída deles do Egito. O povo está se lamentando contra os inimigos, os adversários que têm se levantado. E aí eles também percebem a ausência da manifestação de Deus referente, né, ao lamento, ao momento de dificuldade que o povo de Israel estava passando. Mas este lamento, ele tem a ver também, queridos, com algumas pessoas que estavam se desviando do propósito de Deus. Algumas pessoas que estavam se desviando dos desígnios de Deus. E esta ausência de Deus, a demora de Deus até para responder o lamento do povo de Israel, é porque algumas pessoas estavam longe dos desígnios de Deus, estavam se afastando da presença de Deus. E um dos focos grande referente a isso é a respeito da idolatria. O povo, né, desde o início, desde Gênesis, né, o povo sempre teve aquele momento de distância de Deus, de se distanciar de Deus. E estavam apostatando a sua fé, buscando ídolos. Então, trazendo isso para a igreja, hoje em dia, né, nós temos falado bastante sobre o crescimento da igreja, nesses dias aqui, sobre esse livro, né, A Treliça e a Videira. Então, trazendo isso para a igreja, o que nós podemos entender, o que nós podemos aplicar disso para as nossas vidas? Nós aplicamos da seguinte forma, se referindo ao crescimento da igreja, que algumas pessoas estão comprometidas com a igreja. Algumas pessoas estão comprometidas com o ministério da igreja, com os ministérios que compõem a igreja. Outras não estão comprometidas. E aí a reclamação de quem vai ser? A reclamação vai ser daquelas que estão descomprometidas, porque os que estão comprometidos com Deus, se referindo à igreja, os que estão comprometidos com o ministério, a consciência daqueles que estão comprometidos, a consciência deles está o quê? Tranquila. A minha consciência está tranquila, porque eu estou comprometido, eu estou fazendo a minha parte. E aqueles que estão descomprometidos, não estão se envolvendo com os ministérios da igreja, a tendência maior deles é ficar reclamando, as coisas vão acontecendo porque eles estão priorizando outras coisas em suas vidas, não estão comprometidos com o ministério da igreja. Isso a gente pode trazer para nós aqui, o ministério local, né, que muitas pessoas a gente vê que não querem comprometimento, não se comprometem, não interagem, às vezes não participam das programações da igreja, e a tendência maior é ficar lamentando. Então, dando seguimento, o que Deus está fazendo no mundo?
A obra, na página 49. Nós vamos dar seguimento aqui. A obra que Deus está fazendo no mundo agora, nesses últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, é reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada do Evangelho. Deus está fazendo sua videira crescer por meio de sua palavra e de seu Espírito. Então, estarmos reunidos, reunir um povo em seu reino por meio da proclamação dedicada ao Evangelho. Aqui, neste assunto, amado, nós vamos falar muito sobre evangelismo, e mais para frente eu vou dar algumas dicas a respeito do evangelismo. Correto? Achou a 49 aí? Vai ser a partir da 49 que eu vou dar seguimento aí, segundo aquela. Então, ainda bem que eu separei aqui os slides para a gente dar seguimento aqui ao estudo. Proclamação do Evangelho, a expansão do reino. Isso é uma responsabilidade minha e tua. Nós temos esta responsabilidade e Deus passou isso para nós. 1 Pedro 1, 10 e 12 vai nos dar uma base a respeito da proclamação do Evangelho. Amém? 1 Pedro 1, versículo 10 e 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça, destinada a vocês investigarem e examinarem, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes pedisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falarem das coisas que agora lhe foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos ansiavam observar. O que é bem interessante aqui, amados, que Pedro, aqui em 1 Pedro, fala que os anjos aqui queriam proclamar o Evangelho. Mas esta responsabilidade, Deus não deu para os anjos. Imagina, um anjo, a igreja aqui, nós aqui, acomodados, parados, e Deus enviar os anjos para a proclamação do Evangelho. Ia ser uma coisa bem sobrenatural, ia ser uma coisa bem diferente. Mas imagina aqui agora, domingo de manhã, vem um trovão, fogo, sei lá, uma manifestação de um anjo vindo e pregando o Evangelho. As pessoas vão ficar, o que é isso? Eles iam conseguir discernir de que parte é isso. Será que vem de Deus? Será que é de Deus? Ia gerar confusão. Mas esta responsabilidade, Deus trouxe para nós, para a igreja. É mais prático, mais aceitável uma pessoa estar proclamando o Evangelho de Cristo do que um anjo. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus deu esta oportunidade, este privilégio para nós anunciarmos o Evangelho. Então nós vamos ver bastante sobre evangelismo nesse assunto. E o próximo, na página 43, o que Deus está fazendo agora no mundo? A pregação do Evangelho, fomentada, ou seja, estimulada pelo Espírito que leva à salvação de almas. É isso que nós acabamos de falar,
Agora, nós vamos entrar num assunto bem interessante aqui, né? É o programa, a agenda, a prioridade, o foco, o projeto de Deus. Amém? A pregação do Evangelho deve ser o quê? Se referindo a nós. Nós devemos nos programar para a pregação do Evangelho. Nos agendar, nos organizar e até mesmo colocar como prioridade. Temos outras prioridades, temos outros compromissos, mas priorizar esse tempo de pregação do Evangelho do Senhor. Nos focando, nos preparando para isso. Sendo que isso é um projeto de Deus. Isso está no coração de Deus e isso tem que arder nos nossos corações. O Evangelho, a proclamação do Evangelho. Eu quero passar algumas dicas, né, isso já não estava, mas até mesmo para acrescentar aqui a nossa ideia de proclamação do Evangelho, de evangelismo. Eu quero dar algumas dicas de evangelismo através dos pequenos grupos. Porque os pequenos grupos, eles precisam estar programados. Os pequenos grupos, eles precisam estar agendados, priorizando, se focando a respeito do evangelismo. Isso é importante. Também faz parte da igreja. Cada pequeno grupo faz parte da igreja, correto? Nós somos parte da igreja. Então, se os pequenos grupos estiverem envolvidos com o evangelismo, a igreja está envolvida com o evangelismo. Amém? Amém mesmo? Graças a Deus. Então, eu vou sugerir algumas dicas de evangelismo que a gente separou ali, né, Lu? Eu vou colocar aqui para vocês algumas dicas de atividade de evangelística que podem ser realizadas através dos pequenos grupos. Então, ali tem oficinas gastronômicas e de artesanatos para a comunidade. Legal, né? Dicas. Brechós na comunidade. Eventos sociais. Passou? Brechós na comunidade, eventos sociais externos no bairro, em datas comemorativas, auxílio técnico social, em campanhas de saúde, vacinação. Se vocês quiserem assim, uma cópia disso, a gente pode passar para vocês, para colocar isso como dica para os pequenos grupos. Fiquem atentos aí, líderes de pequenos grupos, anfitriões, nessas dicas, e que a gente pode aplicar isso, a gente pode se agendar, a gente pode se projetar, nós podemos nos programar para fazer isso no nosso pequeno grupo. Cinema em casa para amigos e vizinhos, olha aí que legal. Jantares, ou junta panelas com amigos e vizinhos, piqueniques ou passeios, pescarias, grupos de caminhada. Ó, o pessoal gosta de caminhar, gosta de correr aí, ó. Fazer isso na comunidade, para alcançar vidas, envolvendo pessoas através do pequeno grupo. Eventos esportivos, pessoal do esporte, pedalada também, né? Isso é importante. Atos de bondade para vizinhos e amigos, capinar, concertos em geral, serviços domésticos, etc. E aí, gostaram das dicas? Tem mais, ó. Evangelismo virtual, compartilhar com sabedoria, torpedos, e-mail, mensagens, redes sociais. Cuidado para não ser inconveniente, isso é interessante. Não mande muitas mensagens, correntes. Não façam spams, telefones semanalmente para pessoas que se queira ganhar para Cristo. Então, todas essas dicas é para envolver pessoas. Todas essas dicas é para crescimento da igreja, através de pequenos grupos. E que, automaticamente, a igreja ela vai crescer quando nós estivermos interessados
em pessoas, em vidas, para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento da igreja local. Amém? Próximo slide, Lu, é página 44. Que fala, e por meio deste plano Deus está. E por meio deste plano Deus está reunido um novo povo, centrado em Cristo para ser seu próprio povo, uma tranquila, frequente e crescente profusão. Profusão quer dizer grande quantidade de folhas na grande videira do seu reino. Isso é a expansão do reino de Deus, quando nós estivermos projetados, programados para alcançar vidas. Alguma dúvida, amados? Alguma pergunta? Fala. Parei, tem como passar o microfone. Tremendos para aqueles que abrirem suas casas, mais de 3 anos, agora na segunda etapa, a primeira já abri. Deus tem derramado bênçãos tremendas na minha casa mesmo. Na minha casa, na minha família, nos meus filhos, né? E na vizinhança também. Entendeu? Então é uma... que se cumpre realmente, né? Então é isso, quando a nossa casa é aberta na comunidade, as pessoas vão ver a movimentação. Olha, o que está acontecendo ali toda quarta-feira? As pessoas vão ouvir os cânticos, vão ver que vai ter um grupo de pessoas reunidos. Isso vai despertar a curiosidade e até mesmo o interesse. E quando nós nos fazermos conhecidos ali no local, isso é importante, né? O pequeno grupo se fazer conhecido. Quando o pequeno grupo se faz conhecido, quando o pequeno grupo tem uma interação com o local, né, fazendo uma atividade. Imagina, pensa no pequeno grupo se imobilizar com máquina de cortar grama, né, com vassoura, e ali na rua mesmo, quem são essas pessoas? São do DMLU? Não são do DMLU, não são da prefeitura, que estão cortando a grama na frente da minha casa. Não, são as pessoas do pequeno grupo. São dicas, né, que a gente pode colocar, e até mesmo uma ação do pequeno grupo na comunidade. E isso também tem como, né, nós pegarmos isso como um evangelismo. Nós temos a oportunidade de nos apresentarmos como pequeno grupo, como igreja reunida ali naquela rua, ou até mesmo na comunidade, e proclamarmos o evangelho. Amém? Então é isso. Então nós passaremos a eles, aqui em Atos, o que nós podemos colocar como base? Atos 6:4. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos a um pequeno grupo. Uma tarefa que nós podemos exercer de evangelismo na nossa comunidade. Os atos da palavra e do Espírito de Deus por meio dos apóstolos. Aqui está se referindo aos apóstolos, mas nós podemos colocar por meio dos discípulos, por meio de nós que estamos também apóstolos, discípulos, a igreja envolvida na comunidade. E Atos 6:7 ainda fala: assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, como eu já tinha falado, amados, nós temos falado muito sobre o crescimento da igreja nesses dias, e nós temos muitas ferramentas neste livro, né, a treliça e a videira, ferramentas de crescimento para a igreja.
E se nós começarmos a colocar em prática isso, realmente nos dedicarmos a estas dicas, e não são de Deus, não são do Espírito Santo, na graça de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos poder colher frutos de crescimento, mas nós precisamos estar envolvidos com a igreja, envolvidos com ministérios da igreja. Amém? Se nós não nos envolvermos, a gente vai ser só assistentes, só ouvintes. E a palavra de Deus nos exorta, né, que nós não devemos ser somente ouvintes, porém praticantes. Nós temos que colocar em prática, né, a palavra de Deus, para ela crescer e se multiplicar através de cada um de nós. Certo? Então, para existir crescimento, tem que ter obediência à palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa se espalhar e crescer. E ainda Atos 12, 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Glória a Deus. Que isso seja um acontecimento verdadeiro em nossas vidas. Na página 45. Nesses dias, falamos muito sobre o crescimento da igreja. E quando pensamos em nossa falta de crescimento, pensamos na falta de crescimento em nossa própria congregação, na estagnação ou no declínio em número, no oscilante estado das finanças e talvez nas eminentes questões de prioridades. Eu quero colocar aqui, pontuar bem essa questão de questões de prioridades. Referente à igreja, o que é prioridade na tua vida referente à igreja? E eu quero lançar isso como pergunta. O que é prioridade na tua vida referente à igreja, referente aos ministérios da igreja, referente ao trabalho? O que você tem priorizado? Qual é a tendência de você priorizar as coisas da igreja? O que te leva assim a não ter um comprometimento e colocar os ministérios da igreja como prioridade? Alguém se arrisca a responder? O que é prioridade na tua vida referente aos ministérios da igreja, ao que nós estamos fazendo como igreja, na comunidade, tudo isso que nós temos visto aqui desde o início do nosso estudo? Maurício, pega aqui. Para mim, hoje tem sido o discipulado e o grupo de jovens que eu estou começando a cuidar. Então, tem sido duas coisas que eu tenho priorizado bastante. Amém. Grupo de jovens. Você está se comprometendo aí. Quem mais? Mais algum corajoso? Uma corajosa? Terezinha? Para mim, prioridade na casa de Deus aqui é tudo que diz referência ao que a igreja, a nova visão, tudo, entendeu? Estou alinhado e acho que todos nós temos que estar alinhados a essa visão. Então, é prioridade, entendeu? Para mim, tudo que se diz respeito à Igreja Batista Palavra Viva, para mim é prioridade. Eu acho que para nós, né, para o corpo todo, para poder andar. Certo. Boa contribuição. O pessoal participando aí. Aí o pessoal em casa também que estiver ouvindo pode também até colocar uma participação, né? Pode digitar ali e vai ficar gravado, né? Uma boa dica, né? Então, amados, eu quero destacar mais alguma coisa aqui neste ponto, neste item aqui, na página 45, referente no oscilante estado das finanças. E eu até coloquei uma observação aqui, ó.
Se estivermos preocupados com as finanças da igreja, ou até mesmo nossas finanças, corremos o risco de retardar, atrasar o crescimento da igreja local e até mesmo de nossas vidas. Isso é um fato que eu coloquei como uma questão de preocupação, né, sobre as finanças. Estamos passando por uma fase, a igreja está passando por uma fase difícil. Não estou fazendo um apelo aqui a dízimos e a ofertas, eu quero deixar bem claro, né, mas eu estava comentando com a Luciana referente aos dízimos, né, e tudo que a gente receber, a gente vai lá e contribui como dízimo, como oferta. Isso é uma questão de fé, é uma questão de gratidão, nós sermos participantes do crescimento financeiro da igreja também, né, e até mesmo das nossas vidas. Mas, se isso começar a nos preocupar, nós vamos estar ali ansiosos, né, preocupados com as nossas finanças, e isso pode tomar o lugar das nossas preocupações, das nossas responsabilidades, do nosso compromisso que a gente tem com a igreja. E isso realmente pode influenciar na igreja e em nossas vidas, né, no oscilante estado das finanças. Isso oscila muito, mas se nós estivermos confiantes em Deus, fidelizados ali na palavra, né, a gente não vai ter isso como uma questão de preocupação em nossas vidas. Se nós estivermos descansados em Deus, colocar nossa confiança em Deus, né, essa ansiedade, essa preocupação, este medo, este temor, ele vai ser suprido pela graça de Deus. Hoje pela manhã aqui, cumprimentei meu irmão aqui, né, paz, e ele, graça e paz. Amém, graça e paz. Que a graça e a paz, que excede todo entendimento, seja sempre sobre as nossas vidas e vai controlar esta ansiedade financeira em nossas vidas. Amém? Está claro? Meu irmão Ricardo ali falou, né, que nessa questão de finanças aí, que tem pessoas, e a igreja precisa ter pessoas para se preocupar com isso, né, para estar ali suprindo esta ansiedade, esta necessidade da igreja na parte financeira. Amém? Então, ali, ainda na página 45, no entanto, é interessante que o Novo Testamento fala pouco sobre o crescimento da igreja. E fala frequentemente sobre o crescimento do Evangelho. Aí, voltando para o Evangelho, voltando para o evangelismo. Ou o crescimento da palavra. Próximo slide. O foco está no progresso da palavra de Deus, fomentado, ou seja, estimulado pelo Espírito, à medida que ela avança pelo mundo, de acordo com o plano de Deus. A palavra de Deus sendo estimulada pelo Espírito de Deus e sendo avançada pelo mundo, através de nós. Nunca esquecendo das dicas que nós colocamos ali, né? E em João 15, 1:11 fala que a videira é Jesus. E quando somos enxertados nele, produzimos frutos. Jesus é a videira verdadeira. Nós precisamos estar enxertados em Jesus, firmados em Jesus para produzir frutos. E esse fruto
é vidas, né? Maurício? O slide anterior. Esse aí. No entanto, é interessante que o Novo Testamento fala pouco sobre o crescimento da igreja e fala frequentemente sobre o crescimento do Evangelho. É que, antigamente, a igreja ela foi estabelecida no Novo Testamento, né? Que através de Cristo. Antes, Deus falava num sentido geral com o povo, compreende? Conduzia o povo de Israel. Ele estava separando um povo para ele. E a partir do Novo Testamento, aí sim se fala sobre a igreja, porque a igreja foi constituída no Novo Testamento em Atos lá dos Apóstolos. Certo? Igreja, palavra, né? Antigamente não existia igreja como nós estamos aqui, um templo, né? Por isso que fala ali o avanço, o crescimento do Evangelho, porque o Evangelho era expandido através das casas que iam sendo ganhas. Então, quando fala igreja, está falando de igreja que a gente vê como uma instituição, por exemplo, esse prédio. Então, não tinha muitos prédios, tinham muitas casas. Poucas reuniões em igreja, tinha, mas ela dava mais importância na casa. Por isso que essa estratégia é uma estratégia muito boa, porque é mais fácil o teu amigo ir na tua casa do que vir na igreja contigo. Não é verdade? Você convida ele para ir na sua casa, ele vai fazer parte da sua vida, ele vai ver a sua rotina. E aí, através da sua vida, o crescimento do Evangelho ou o crescimento da palavra, ele vai se expandir. Por isso que uma das estratégias que nós fazemos é, não convida, não é que é errado, não convida direto a pessoa a vir para a igreja, convida ela para ir na sua casa. Depois que ela ir na sua casa, conviver com você, você diz, olha, agora eu queria te levar num grupo de amigos, que a gente se reúne. Leva ela no pequeno grupo. E daí, com a convivência, ela vai chegar e vai... Eu vou dar até um exemplo de uma pessoa que veio um dia aqui na igreja, convidado por uma outra pessoa. E eu estava ali fora, recebi. Oi, boa tarde. Seu nome, seja bem-vindo. O fulano me convidou. Ele está aí? Aí eu disse, não, ele ainda não chegou, mas já daqui a pouco ele chega. Tá, então eu vou esperar ele chegar. O cara ficou lá fora. Eu disse, não, mas pode entrar, daqui a pouco ele chega. Se fosse na sua casa, você estaria lá esperando ele, né? Aí quando ele chegasse aqui com você, estaria mais fácil para ele não ficar inibido. Geralmente é assim, né? Você chega num lugar, você fica inibido. Agora imagina você chegar num lugar onde você já conhece pelo menos umas 6, 7 pessoas, você vai ficar mais tranquilo. Então quando fala ali da igreja, é justamente o templo, Maurício, né? O templo. E aí a igreja, ela partia de casa em casa no livro de Atos. Respondido? Certo. Já falou tudo, né? Não vou repetir o que ele disse. Tá certo. Três implicações. Que nós podemos aplicar para nossas vidas aqui. Essas três implicações é um resumo de tudo que nós vimos aqui em partes, né? Primeiro, é tempo de rever prioridades. Amém? Tempo de rever prioridades. O que é prioridades na nossa vida? O que tem sido prioridade na tua vida? Eu quero bater assim na tecla nessa questão de prioridade. E às vezes, amados, e é uma atitude assim que eu questiono assim e não gosto, fico triste assim com essa atitude referente a prioridades. Tem pessoas, amados, que para fazer um programa que ela quer fazer, para fazer uma atividade que ela quer fazer,
Tipo, por exemplo, eu vou sair. Tá marcado lá. Claro, tu tem que dar tempo para tua família, tu tem que dar tempo, sim, né, para tua casa. Você precisa preservar este tempo, isso é importante. Mas às vezes as pessoas dão desculpa e colocam até base bíblica, né? Não, há tempo para todas as coisas. Agora eu vou lá na casa do fulano de tal. Agora eu vou lá, o meu parente. Não é errado fazer isso, pode fazer, pode visitar seu parente. Mas o errado, o que eu não gosto, sim, é que as pessoas colocam até base bíblica, né, para suprir, colocar isso como prioridade, né, na vida delas. Visitar o fulano de tal, fazer isso, fazer aquilo, sair com o fulano, sair com o beltrano, e não vem na igreja e coloca até base bíblica para isso. Isso não é de Deus, isso é ruim. Essa atitude aí realmente não bate com a palavra de Deus, porque a pessoa está priorizando aquilo que ela quer fazer. Não, eu não vou no culto hoje porque eu já me programei para isso. Eu não vou na escola bíblica porque eu já me agendei para aquilo. Não estou obrigando vocês a estarem aqui na escola bíblica e nem estar na igreja, mas você tem que rever realmente as suas prioridades. E aí, esse ponto fala bastante sobre isso, né? Que é tempo de rever prioridades, de dizer a Deus as nossas ambições egoístas e insignificantes, e de nos dedicarmos à causa de Cristo e ao seu Evangelho. Amém? Para alguns, esta colocação é meio radical, para outros não, para outros é confrontante, mas prioridade é prioridade, né? Segundo, o crescimento de Deus está buscando em nosso mundo, o crescimento que Deus está buscando em nosso mundo é o crescimento em pessoas. É o que nós estamos abordando. Crescimento em pessoas, crescimento em vidas. Ainda voltando lá para a questão do pequeno grupo. Pequeno grupo, vou dar um exemplo. Tem um pequeno grupo que tem 10 pessoas. Se cada um do pequeno grupo levar um visitante, já não vão ser 10 pessoas, vão ser 20 pessoas. Ou se a metade do pequeno grupo, né, que composto por 10 pessoas levar 5 pessoas, já vai ser 15 pessoas como visitante. O crescimento é rápido, amados. Mas nós precisamos nos dedicar, nos imobilizar para isso. Para que esse acontecimento aconteça, precisa ter um envolvimento nosso, uma contribuição nossa de crescimento. Que é o crescimento em pessoas. E o terceiro e último, já levando para o fechamento, mas daí eu vou lançar algumas perguntas para nós pensarmos como desafio. Nós separamos aqui algumas perguntas que vai servir para nós. E o terceiro fala, e último aqui, o povo que cresce existe somente por meio do poder do Espírito de Deus. Amém? Quando Deus está agindo, Deus está incendiando o nosso coração para gerarmos vidas, para fazermos discípulos, para ter um interesse em pessoas. Nosso coração ele se volta para isso, né? Quando ele aplica a sua palavra ao coração das pessoas, que é através de cada um de nós, de aplicar a palavra de Deus ao coração das pessoas, para alcançar vidas, para que a igreja, para que o pequeno grupo, para que o reino de Deus tenha um crescimento saudável. Amém? Quero colocar assim, eu quero terminar colocando algumas perguntas, né, que se refere, né, às nossas vidas, e essas perguntas eu vou colocar assim para nós pensarmos, né? Pensa sobre isso, querido.
sobre quem te alcançou, quem, né, foi um fator importante de crescimento para a tua vida. E a primeira pergunta fala assim, ó, quem foi que mais te influenciou em trazê-lo para Cristo? Aí você vai pensar na pessoa, eu, né, tenho muito tempo para pensar, mas quem me trouxe para Cristo foi meus pais, né? Meus pais, eu segui o exemplo dos meus pais, eles me ensinaram o Evangelho, né? E eu fui acrescido para Cristo através dos meus pais. Fui criado num lar cristão e graças a Deus eu segui o exemplo deles. A segunda pergunta: qual era o relacionamento dessa pessoa com você? O que essa pessoa fez que te influenciou? O que ela te falou? O que ela te disse? O que ela te fez sentir? Qual foi o impacto, né? Qual foi a palavra que a pessoa falou que, através do Espírito Santo de Deus, ele constrangeu o teu coração a se voltar-se para Cristo? Agora eu quero usar um exemplo aqui na pergunta de número 5, né? O que ela te fez sentir? Eu estava pensando essa semana, quando estava preparando aqui o estudo, eu me reportei lá na minha infância, lá, sobre a conversão de um irmão que nós congregávamos na Igreja Batista de Alvorada. O título da mensagem, né, que o pastor atingiu o coração, o testemunho de conversão dele foi assim, ó. O título da mensagem era Os Mortos Vivos. Olha só o título da mensagem, isso foi anos atrás, né? Esse irmão até já partiu, está com o Senhor já. E ele entrou pela primeira vez na Igreja Batista de Alvorada lá. Eu nem existia ainda, quando eles se converteram, eu não existia ainda. Mas aí o pastor estava pregando, né, o pastor Altivo, estava pregando sobre os mortos vivos. E aí ele entrou na igreja, o que esse homem está falando? Mortos vivos? Então ele começou a se questionar. Então, quer dizer que todos nós somos zumbis? O que a gente... Daí ele começou a fazer uma análise de vida, começou a ter uma visão, né, uma cosmovisão, uma visão de mundo muito sinistra. O que é isso? Mortos vivos? E aquela pregação começou a impactuar, ele começou a sentir algo diferente nele. Mas aí ele sentiu o desejo, eu vou voltar. Domingo que vem eu vou voltar, eu quero ver o que esse homem vai falar de novo. E aí, mais uma mensagem, ele voltou, e aquilo começou a impactar a vida dele, ele se converteu. Né? Resumindo assim, ele se converteu. Mas olha o título da mensagem, né? Os mortos vivos. E aí a base que a gente tem para isso, né? O título dessa mensagem, né? Que quando Jesus ele fala naquela questão para um jovem ali, né? Que deixa os mortos enterrar os seus mortos, né? E vai e te consagra, né? E prega o Evangelho. Então, um testemunho, né, de conversão bem diferente, assim, e que basta uma palavra, né, o que ela te fez sentir. Basta uma palavra de Deus para que Deus venha impactar os nossos corações e nós venhamos a nos converter, a nos voltar ao Senhor e fazer com que outras pessoas sintam algo diferente. A próxima... É isso? É a última? Não tinha mais? Tinha separado algumas outras. É isso? Então, ó, Deus quer você em um pequeno grupo. Vamos incentivar, né? Deus quer que você esteja integrado a um pequeno grupo. Nós temos uma porcentagem de número de pessoas, a igreja aqui, que estão envolvidas com um pequeno grupo, mas nós temos uma porcentagem também grande de pessoas que não estão envolvidas com um pequeno grupo. Seja usado para ganhar almas, a começar da sua própria casa. Bênçãos tremendas do Senhor virão sobre aqueles que
abrirem as portas das suas casas, né? Comentário da irmã Terezinha, né? Que é um privilégio você abrir a porta da sua casa e o seu pequeno grupo ser conhecido. As atividades dos pequenos grupos devem gerar evangelização e multiplicação. Então, isso aí é um fechamento, um incentivo para que você esteja realmente inserido num pequeno grupo. E pegando todas essas ferramentas, né, essas ideias de evangelização e multiplicação que nós passamos aqui. E mais uma vez eu quero lançar, se vocês quiserem, cópia daquelas ideias de como você pode evangelizar, ou até mesmo pegar algumas ideias ali. Você pode também ser criativo de ter ideias de evangelização através do pequeno grupo, mas para isso os líderes, os anfitriões têm que estar alinhados para se programar, para se agendar e dar seguimento ao evangelismo na igreja, como ferramenta de crescimento da igreja. Amém? Deus abençoe. E eu lancei aquelas perguntas ali, né, como desafio para que vocês realmente pensassem. E se você tiver alguma pergunta também, você pode fazer alguma participação. Cristina? Eu queria só fazer um comentário, né? Vou pedir aqui para o Maurício para usar o que ele falou aqui, que ele disse da prioridade. Posso, Maurício? Tu falou que a tua prioridade é os jovens e o discipulado, né? Eu queria ressaltar de novo, falar novamente em relação à prioridade, né? O Maurício falou que a prioridade dele são os jovens e o discipulado. Não significa que ele não participa das outras coisas, né? O Maurício está aqui no culto, o Maurício está aqui na escola bíblica. Tu está indo ainda no outro PG? Na quarta-feira? Ele vai no PG na quarta-feira. Então, mesmo ele tendo como prioridade aquilo ali, né? Mesmo ele tendo como prioridade, ele é o líder dos jovens. Então, ele mesmo assim, ele está participando das outras coisas. Porque muitas vezes a gente tem aquela mentalidade, né, de que, não, minha preocupação é só com os jovens, então eu vou participar só onde os jovens participam. E não é assim, né? Nós precisamos estar, nós estamos aqui, como é que eu vou usar a palavra? Eu acho que não é correto quando nós dizemos assim, a minha prioridade é tudo que se refere aqui à igreja, tudo que se refere aqui a Jesus. E nós não fazermos as coisas, e nós não estarmos presentes, né, em tudo, assim. Claro que algumas vezes nós vamos faltar, né, nós vamos estar impossibilitados. Hoje a Baika está doente, né, Ricardo? Então ela não pôde vir, acontece. Mas quando isso tem que ser, mais vezes nós temos que estar do que não estar. Isso sim mostra que é prioridade, né? Jesus nos ensinou que nós temos que estar juntos, né? Então, quando nós não estamos juntos, quando nós não estamos aqui, quando nós não buscamos estar com os nossos irmãos, nós não estamos fazendo o que Jesus pediu para fazermos. Entende?